uma grande satisfação participar desse evento. Vou tentar ser o mais breve possível, porque eu acho que já estamos adentrando no horário do almoço e muita gente já deve estar com fome, né? Ao contrário dos palestrantes anteriores, eu pretendo apresentar aqui um slide a respeito da nota técnica que o IPEA soltou no mês passado sobre justamente as questões de tarifação e financiamento do transporte público urbano. Mas eu vou antecipar a apresentação, parece que houve um problema aqui no computador. Eu só queria realmente apresentar o slide, uma parte que eu acho interessante sobre novas fontes de financiamento do transporte público urbano, e tem alguns dados da POF, Pesquisa de Orçamento Familiar, que eu acho que vale a pena apresentar aos senhores, né? Bem, inicialmente eu queria dizer que o IPEA tem uma diretoria voltada aos estudos urbanos. Parece que não consigo. Essa nota técnica é uma diretoria voltada para os estudos urbanos, onde se destaca aí as questões de mobilidade urbana. Essa nota técnica foi lançada recentemente, dentro, né, do calor das manifestações populares aí sobre a questão da tarifação do transporte público urbano. Ela basicamente trata, primeiro, discutindo um pouco dos custos do transporte, como se vem se comportando esses custos, e também a gente discutiu um pouco sobre a questão de financiamento, principalmente com foco de novas fontes de financiamento. Inicialmente, a gente pegou dados do IPCA, comparando, né, preços, tarifas de ônibus, gasolina, o preço de um veículo próprio, onde fica claro o que vem acontecendo no sistema de mobilidade no nosso país nos últimos anos, onde o transporte público urbano vem ficando mais caro, vem encarecendo, né? Fica claro ali aquela curva mais alta, justamente a variação do preço da tarifa de ônibus, bem acima do IPCA, dados de 2000 até 2013, dados das 9 regiões metropolitanas brasileiras, ao mesmo tempo que o transporte privado vem sendo barateado, né? Principalmente os dois principais insumos, que é a gasolina, principalmente nos últimos 5, 6 anos, onde praticamente o preço da gasolina se estabilizou em termos reais, né, e o preço do veículo novo, que vem subindo também bem abaixo da inflação, que na prática significa que o transporte público está mais caro para a população, o transporte privado mais barato, significa que há um deslocamento, obviamente, né, de usuários de transporte público para o transporte privado. Isso do ponto de vista de política de mobilidade que está ocorrendo nos últimos anos, né? Eu vou pular algumas apresentações para a gente focar principalmente as questões ligadas ao financiamento, que eu acho que é o objeto principal da discussão hoje em dia. Isso aí é um gráfico interessante, um gráfico da PNAD, é uma pergunta que se faz, Pesquisa Nacional de Orçamento, Pesquisa Nacional para Amostra Domiciliar, onde se pergunta às famílias se há algum tipo de benefício, né, auxílio ligado aos deslocamentos urbanos, onde a gente vê claramente que nas classes mais baixas a abrangência desses benefícios é muito baixa, não chega a 30%, né? Então a gente tem a principal política de benefício, que é o Vale Transporte, mas na verdade não atinge efetivamente quem deveria atingir, que são principalmente as famílias mais pobres do país, principalmente por questão que as famílias mais pobres geralmente têm um perfil de trabalho informal, né? Obviamente o Vale Transporte não atinge trabalho informal. Por que as tarifas de transporte público subiram tanto nos últimos anos, como a gente viu que subiu acima da inflação nesses últimos anos? Primeiro, hoje a metodologia de cálculo tarifário, é claro que cada município tem a sua metodologia específica, mas na prática, né, ela deriva, né, do velho
planilha do JPOT, criado na década de 70, 80, onde você tem custo quilométrico dividido por IPK, que é o índice passageiro por quilômetro, que na prática significa que você reparte os custos entre os usuários diretos. Custo total dividido pelos passageiros pagantes. E o que tem ocorrido no Brasil nos últimos anos? Tem ocorrido que esse numerador tem subido muito. O custo total dos sistemas tem subido muito acima da inflação, principalmente em função dos principais insumos, né, que é diesel, preço de veículos novos tem subido muito acima, preço de veículos pesados, né, tem subido acima da inflação, mas também pelas ineficiências dos sistemas, principalmente congestionamentos urbanos, como já foi citado aqui anteriormente. O congestionamento hoje impacta o custo do serviço de transporte público, e São Paulo, eu acho que é a pior situação que se observa no país. Mas o denominador também contribui para o aumento da tarifa, que é o volume de passageiros pagantes equivalentes. Como o nosso financiamento de tarifa no Brasil hoje é focado basicamente em cima dos usuários diretos, né, e nos últimos 15 anos, 20 anos, a nossa demanda é cerca de 20% menor do que se observava antes, obviamente isso impactou também, né, o custo final da tarifa. Mesmo que nos últimos anos a gente tenha observado uma certa recuperação, melhor, uma certa estagnação, né, na demanda. São Paulo teve até uma certa recuperação desde a implantação do bilhete único, mas em linhas gerais, quando se fala tendências nacionais, há essa queda de demanda e há esse aumento de custo que impacta diretamente o serviço, o preço, né, ao transporte público. Já foi falado aqui das estruturas de custo, principais encargos pessoal e combustível, e a gente vê basicamente que nos últimos anos o preço do diesel vem subindo fortemente também acima da inflação, fruto de uma política, né, nos últimos 10, 15 anos de retirada de subsídios existentes no óleo diesel em função de toda uma mudança do marco regulatório, né, da indústria de petróleo no nosso país, que teve que igualar com preços internacionais. Obviamente, todas as políticas de subsídios sobre o diesel foram retiradas, o resultado foi isso. Salários, pessoal operacional, basicamente impactou com a inflação, né? Então, o principal insumo aí que contribuiu para o aumento de custo do transporte, sem dúvida nenhuma, foi o diesel, e que, na minha opinião, merece realmente uma política focada no sentido de você reduzir, né, o impacto do diesel sobre os custos do setor. Para vocês terem uma ideia, né, nos anos 70, 80, o diesel não impactava menos que 10% nos custos dos sistemas de transporte. Hoje impactam mais de 20% em função dessa política de, né, valorização acima da inflação do preço do diesel. Então, é uma luta inglória, né, que os gestores públicos têm. Esses dados são de São Paulo, eu peguei no site da SP-Trans, até gostaria de parabenizar aqui a Prefeitura de São Paulo por estar disponibilizando essas informações tão importantes. Eu acho que eu tive dificuldade de achar essas informações em outras grandes capitais brasileiras, mas São Paulo prontamente colocou no site muitas informações interessantes sobre os custos do sistema. E aí mostra uma coisa interessante: mesmo o passageiro subindo 7,5%, mesmo tendo um esforço de otimização do sistema, redução de quilometragem, mesmo assim os custos subiram acima da inflação, muito acima da inflação. Custo total do sistema de transporte de 2005 para 2012, se não me engano, que é esse período, 2013, subiu cerca de 31% acima da inflação, né? O principal vilão é o custo variável, sem dúvida nenhuma. O diesel tem um peso grande nisso, e sem dúvida nenhuma também o aumento dos condicionamentos urbanos tem também o seu peso, né? Então, mesmo você melhorando gestão, mesmo você conseguindo aumentar a tarifa, mesmo assim, né, os custos passam como um trator, né, por cima de todas essas iniciativas. Já foi falado muito no Brasil sobre desonerações, inclusive duas medidas provisórias. Não uma medida provisória aqui, foi supressão do PIS/COFINS, que deu um impacto positivo de 3,75% na tarifa, e a desoneração da folha também, a lei federal número 12.715, ganhos de 7 a 9%, e tem a RETUP ainda
no Congresso Nacional, que é uma série de medidas de desoneração. Sem dúvida nenhuma, a desoneração é importante, mas a gente queria avançar também sobre a discussão de novas fontes alternativas, né, de financiamento do transporte público. Isso aí mostra um pouco qual que é o nosso problema hoje no transporte. Os custos aumentam, a demanda cai. Se a demanda cai, você tem que aumentar a tarifa. Se aumenta a tarifa, você perde demanda e assim vai esse ciclo vicioso, e nós teríamos que quebrar esse ciclo vicioso. Entrando já na discussão do custeio, formas de financiamento, aí são exemplos de cidades, na Europa principalmente, onde em média apenas 50% do custo do transporte é coberto pela arrecadação direta tarifária, né? A maior parte é através de subsídios vindo de fundos nacionais, fundos regionais e fundos locais, né? Uma conjunção desses fundos. Um exemplo interessante é o da França, onde você tem um fundo específico, é o Vencimento Transport, cobrado sobre todo o setor produtivo em função do número de empregados. Aí vale a distinção em relação ao Vale Transporte. O nosso Vale Transporte incide apenas para os empregados de baixa renda, os empregados que têm salário baixo. Na França você tem um sistema onde incide sobre todos os empregados, porque o setor produtivo é um grande beneficiário, né, do serviço de transporte público urbano. Sem transporte público urbano não há consumidor, não há trabalhador, né? Por isso essa lógica do setor produtivo está contribuindo. Mas quais os desafios que a gente tem em termos de financiamento do transporte público? Esse dado aí já é dado da POF, Pesquisa Orçamento Familiar, e mostra claramente a característica de regressividade, principalmente nos estados de renda superior, né? Isso aí são decílios de renda per capita, onde, a partir do quinto decílio, a partir da mediana, as famílias, quanto mais dinheiro tem, menos elas contribuem com o financiamento do transporte público. No início ali, que tem certa progressividade, no fundo, essa progressividade não é uma coisa positiva, porque no fundo isso aí retrata a imobilidade, né? A incapacidade de pagamento por parte das famílias mais pobres, que elas têm um limite em cima da sua renda, e obviamente isso indica imobilidade, que elas estão se deslocando menos do que socialmente seria desejado. E o que a gente precisaria para, em termos de melhorar essa condição de regressividade do financiamento do transporte público urbano? A gente pensaria numa curva assim, uma curva progressiva, né, onde os mais pobres pagariam menos sobre o serviço de transporte e os mais ricos pagariam mais, né? Seria mais ou menos o desejável, né, o objetivo final para atingir essa política. Como a gente conseguiria atingir essa política? Né? Aí é um exemplo do impacto sobre a renda. Obviamente fica claro a regressividade do financiamento do transporte público. Os mais ricos, os mais pobres comprometem quase 11% da sua renda, hoje só com o transporte público, não estou falando dos outros tipos de transporte, e os mais ricos menos de 0,5% da sua renda, né? Então essa curva do meio seria, o desejável era que todos tivesse o mesmo impacto, ou seja, 2,82% da sua renda, em todos os estratos de renda, você poderia financiar todo o sistema de transporte público. É claro que é complicado você chegar na situação que está hoje para aquela situação. Por isso eu considerei uma linha intermediária, né, ad hoc, vamos dizer assim, de redução um pouco do impacto da renda dos mais pobres com compensação dos mais ricos. Como a gente conseguiria, quais as políticas poderiam ser adotadas para a gente atingir esse objetivo, né? Aqui é só um exemplo. Para isso acontecer, só o último decílio de renda, que são os 10% mais ricos, hoje pagam em média R$ 64,00. Para você tornar tudo igualitário, né, a base de pagamento igual, você teria que, em vez dessas famílias pagarem hoje só R$ 64,00, passariam a pagar R$ 388,00 mensais. Isso dados base de 2009, está em cima da POF de 2009. E nos 10% mais pobres seria o contrário. Se hoje eles pagam R$ 71,00, passariam a pagar R$ 19,00, que ficaria a média de 2,82. As políticas para a gente atingir isso ficam claras, né? Olha que interessante esse gráfico, é justamente em cima da pesquisa de orçamento familiar, né, quais os gastos das famílias. Primeiro, o transporte coletivo, eu já mostrei a curva, é aquela curva azul,
né, onde os mais ricos ali pagam cada vez menos. Quais são os tipos, né, as características de impostos ou tributos que poderiam dar esse caráter de progressividade no financiamento? Ou seja, quanto mais rico, pagar mais pelo transporte. O mais progressivo que tem, que é essa inclinação mais forte vermelha, é a aquisição de transporte público. Vou pedir mais 2 minutinhos para terminar o raciocínio. É a aquisição de transporte público. No fundo, é você tributar a aquisição, basicamente IPI, ICMS, coisa e tal. Apesar que realmente é muito difícil manter um discurso de aumento de carga tributária, porque a gente vê aí como a indústria automobilística tem, né, vamos dizer assim, um discurso forte, até mesmo junto ao governo, no sentido de, ao contrário dessa política, reduzir a carga tributária. O segundo, o que é em verde ali, que também tem característica progressiva, de progressividade, é o gasto das famílias com gasolina. Aí entra a questão da CID, da municipalização da CID. Né? Você, taxando a gasolina, tem a vantagem de ser um tributo proporcional ao uso das vias e ao uso, à geração de externalidades, porque quanto mais combustível, quanto mais gasolina você gastar, mais você usa o carro. Então teria essa vantagem e daria uma característica de progressividade ao financiamento do transporte público, que eu acho que tem que ser um objetivo também que os dirigentes têm que procurar. Porque não basta você seguir a tentação de pegar dinheiro do orçamento e jogar no transporte público, porque o orçamento também é bastante regressivo. O orçamento público hoje, o impacto da tributação direta é muito baixa. O resto, grande parte é tributação indireta. E tributação indireta significa regressividade. Os mais pobres pagam mais do que os ricos em termos de percentual de renda. Né? E quando você pega do orçamento, você tem também essa distorção. Então não basta discutir subsídio, tem que discutir fontes, sim, fontes que sejam mais progressivas. E para finalizar, quais seriam essas também interessantes, essas fontes que dariam características de progressividade no financiamento do transporte público? A azul ali seria propriedade de veículos e PVA, que tem a grande, assim como IPTU, assim como o uso do espaço urbano, como foi falado aqui, pedágio urbano e estacionamento, tem a grande vantagem de não atingir os mais pobres. Eles atingem de um período, de um determinado nível de renda para cima, né? Principalmente IPTU e PVA, e também o uso de espaço urbano. Então a gente tem que pensar num mix. Especificamente sobre IPTU a gente tem um problema sério, que é de gestão dos municípios. Somente, para os senhores terem ideia, apenas 3 municípios hoje arrecadam 40% de toda a massa do volume de IPTU. Então, antes de pensar também nessas novas alternativas, usando até fundos locais, tributos locais, tem que pensar, também, não estou falando de São Paulo, estou falando no resto do país, em melhorar a gestão, principalmente dos tributos municipais, com foco no IPTU. Então, eu só queria deixar essa mensagem aqui, de que, ao discutir subsídio, é fundamental discutir novas fontes de financiamento que abasteçam esses fundos de transporte, que vão receber o recurso desses subsídios, porque a gente tem que pensar também em fazer os mais ricos contribuírem com o financiamento do transporte público, já que eles são grandes beneficiários, não são beneficiários diretos, mas são beneficiários indiretos. E a gente tem que pensar em formar esse fundo de transporte não só com uma fonte só. A gente tem que pensar num mix de fontes, pensando sempre também nas questões de progressividade do financiamento do transporte público. Muito obrigado a todos.